Olá, professores e professoras do Projovem Urbano. Eu sou a professora Maria Adélia da Costa, do Cefet Minas, e venho aqui hoje falar especialmente para vocês, professores do Projovem Urbano, que são fundamentais na vida desses jovens que por vezes têm histórias de vidas truncadas, né? Que por vezes podem ter sido expulsos da escola e que voltam na expectativa de acolhimento, de melhoria social, econômica, cultural, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o currículo integrado, como que o currículo integrado, ele pode ajudar vocês, professores e professoras do Projovem Urbano, a pensar práticas pedagógicas para esse jovem que extrapolem uma perspectiva meramente tradicional, tecnicista, de educação, de ensino, de aprendizagem, mas que vai além, que vai na perspectiva da formação humana, da formação cultural, da formação política, da formação social desse jovem que vive o esperançar, né? Eu gosto muito desse esperançar de Paulo Freire, principalmente esse esperançar para essa popularidade, para essa população, que vivem à margem desse processo educacional, à margem desse sistema nosso social, né? Como diz Saviani, esses são os marginais no sentido de viver na periferia desse sistema, que por vezes é um sistema da barbárie, né? Um sistema da exclusão, um sistema que corrói, que corrompe e que por vezes não contribui para o crescimento desse jovem que já se encontra desesperançado em muitas situações, em muito contexto, em muitas fases da sua vida. Pois bem, antes, né, a gente pode estar falando aí também para alguém que vai assistir esse vídeo e não sabe o que é o Projovem Urbano. O Projovem Urbano, ele é um programa que atende jovens de 18 a 29 anos, que sabem ler e escrever, mas que ainda não concluíram o ensino fundamental. E aí a gente tem inclusive uma falácia de que o ensino fundamental, o ensino médio é para todos, né? Porque quando chega a essa idade de 18 anos, esse jovem, ele é meio que expelido desse sistema regular de ensino, né? Então o Projovem, ele acolhe, né? A proposta é que ele acolha esses jovens que vivem em contextos diversos, que muitas vezes enfrentam desafios, barreiras que vão muito além da sala de aula, da educação, do ensino, da escola. São moradores às vezes de região, às vezes aqui é porque a gente não tem esse mapeamento, eu no caso, esse dado com base na pesquisa, para eu estar falando de percentuais, né? Então eu estou falando da proposta do Projovem, que atender essas regiões que são impactadas pela violência ou que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, o Projovem, ele deseja acolher essas pessoas, essas mulheres de sistemas prisionais, esses jovens que estão, que saem, né, desses sistemas prisionais e precisam ser acolhidos pela sociedade, egressos do programa do Brasil Alfabetizado. Então, a gente precisa entender o Projovem Urbano não apenas como um programa que vá possibilitar a elevação da escolaridade desses seres sociais, desses sujeitos sociais, mas sim que vai possibilitar uma transformação social na vida desses sujeitos, né? Que vai possibilitar minimamente uma inclusão socioeducacional desses sujeitos,
porque traz para eles a oportunidade dessa complementação de estudo, né? Dessa formação. E traz também uma responsabilidade, porque às vezes eles veem na escola, eles associam a escola, a formação, como a melhores condições de vida, de trabalho, né? E enfim, a escola sozinha ela não dá conta disso, ela precisa de outras políticas sociais, política de emprego, política de saúde, política de moradia, para ela estar dando conta de participar dessa teia, né, dessa teia social em que esses jovens estão inseridos. Bom, e o currículo integrado? O que é o currículo integrado? Como que o currículo integrado ele pode contribuir com essa formação, com essa transformação social desses sujeitos? E aí eu vou recorrer a uma concepção de currículo integrado da professora Marise Ramos, que ela vai falar o seguinte, que o currículo integrado, ele é uma forma de trabalhar os conhecimentos, os conceitos, de uma forma conectada a outras dimensões, não apenas a dimensão científica daquele conhecimento. O currículo integrado, ele não separa os conhecimentos hierarquicamente, né? Ele trabalha o conhecimento, o conteúdo escolar, a disciplina escolar, né, para a gente trazer assim, mais um contexto mais claro, na perspectiva científica, histórica, cultural, do conhecimento do saber, do conhecimento da experiência, numa relação, numa interface com o contexto social desse jovem, porque se a gente tira esse jovem desse contexto social, insere esse jovem num contexto, por exemplo, de um rigor científico, acadêmico, você não consegue mostrar para ele a possibilidade dele estar interagindo naquele contexto, porque a realidade dele é outra, né? Então, é nesse sentido que o currículo integrado, ele pode contribuir com a formação desses jovens. Aí a gente vai estar ensinando não apenas o porquê. Por que você tem que aprender equação de segundo grau? Mas para quê? Né? Qual é a relação da equação de segundo grau com a vida cotidiana desse sujeito, ou que possa vir a ter? E é nesse sentido que a gente trabalha essa perspectiva do currículo integrado. Então, a gente, para finalizar aqui, que eu já extrapolei meu tempo do vídeo, se eu pudesse deixar algumas dicas para os professores trabalharem com os alunos do ProJovem nessa perspectiva do currículo integrado, de uma formação que ajude a construir um pensamento crítico, reflexivo sobre o lugar desse sujeito na sociedade, eu diria que sem ordem hierárquica aí entre essas dicas, mas a importância de planejar aulas que busquem dialogar, né, o conteúdo com a realidade do sujeito. Por exemplo, se eu estou ensinando matemática financeira, que eu possa trazer situações relacionadas a um orçamento familiar, né? E, de repente, esse meu exemplo foi até infeliz, no sentido de como que eu vou pensar uma matemática financeira se às vezes me falta dinheiro ali para o básico, né? Às vezes esse jovem vive de Bolsa Família, mas tudo isso serve para a gente refletir, que eu possa trabalhar com projetos interdisciplinares em que os professores planejam em conjunto, em parceria, um projeto com diferentes perspectivas e abordagens. Por exemplo, eu poderia dizer um projeto aí de resíduos sólidos, em que eu posso trabalhar conhecimentos da biologia, da matemática, da arte, do português, da literatura, no sentido de
possibilitar que esse aluno desenvolva esse projeto entendendo esses resíduos não apenas como resíduos em si, né? Mas por que esses resíduos são gerados? Qual o contexto social desse lugar, né, em que se está produzindo esses resíduos? É muito mais do que Paulo Freire diria, Ivo vê a uva, né? Ivo vê a uva, quem que plantou a uva? Quem colhe a uva? Em que terreno se planta a uva? Qual é o contexto social dos plantadores? Quem colhe a uva e quem lucra com a uva? Então, seria uma educação que pudesse pensar o processo como um todo e não o processo fragmentado. E isso, quando a gente faz assim, nessa perspectiva questionadora, a gente está incentivando o pensamento crítico e não está ensinando apenas uma técnica de separar resíduos, né? A gente pode promover debates da sustentabilidade, da desigualdade social, do papel da juventude nessa sociedade. O que nós estamos, o quanto nós estamos produzindo de lixo para esse planeta. E talvez, assim, por fim, não menos importante, escolher estratégias em que a gente possa motivar esse aluno. Mas não é apenas um jogo, uma metodologia ativa por si que vá fazer isso. Eu preciso muito mais que isso. Eu preciso mostrar para esse aluno a importância que esse conteúdo tem para a vida dele, e posso fazer isso de uma forma lúdica, claro, mas eu preciso, antes de definir qual é essa forma lúdica, qual é o objetivo que eu quero atingir ao final daquela aula em relação à aprendizagem do aluno. Então, pensa assim, ao final dessa aula, ao final desse conteúdo, eu quero que os alunos saibam, e aí você define o objetivo. Gente, foi um vídeo assim mesmo, só para dizer que bom que vocês estão trabalhando com esses jovens, que bom que esses jovens ainda têm esperança e que bom que esses jovens ainda acreditam na escola.